Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós do grupo MC2 ficamos encarregados de apresentar para vocês uma breve história acerca do rastreamento epidemiológico, ou do inglês screening. Vamos lá? Bom, esses são os integrantes do nosso grupo, que colocarão para trazer de melhor forma o conhecimento sobre o rastreamento para vocês, essa importante ferramenta da saúde pública. Bom, mas antes da nossa colega Rafaela apresentar o seu tema, é essencial destacar que colocaremos uma breve visão acerca deste conhecimento, pautando em requisitos, preceito, dinâmica do rastreamento, etc. Bora lá? Olá, hoje iremos tratar de um assunto muito importante para a saúde pública, principalmente para a atenção primária. O screening, ou rastreamento, é definido como exame de indivíduos assintomáticos para a identificação presuntiva de doença ou marcadores de certas patologias. Como exemplo, podemos usar o Papa Nicolau para displasia cervical, glicemia de jejum para diabetes, pressão arterial para hipertensão, mamografia, PSA para câncer de próstata e teste de pezinho em recém-nascidos para fenilcetonúria. O screening é de extrema importância para a detecção de problemas a priori do indivíduo apresentar sintomas. Assim, ele possibilita o início precoce do tratamento e diminui o risco de mortalidade. Todavia, pessoal, não são todos os exames que são aplicáveis ao rastreamento, e logo a gente se exige certos requisitos, como, por exemplo, ser seguro, ser relativamente acessível e aceitável pela população, juntamente ter especificidade e sensibilidade, porque assim a gente pode captar melhor as doenças acometidas daquela população ali testada, e além disso, é bom poder reduzir também os possíveis casos de falsos positivos que podem necessitar futuramente de uma investigação mais profunda. E finalizando, a gente tem a questão também de ter um custo efetividade favorável, né? Da mesma forma que a gente tem, então, certos requisitos em relação aos exames, depois para o screening, nós também temos certos preceitos em relação às doenças. E o primeiro deles é que a doença não pode ser rara, pois entende-se que os custos de participar e rastrear essa doença poderia superar a relação de benefícios e vantagens desse procedimento. Além disso, a fase pré-clínica ela deve ser duradoura. Por quê, gente? Porque se a doença não tiver uma fase pré-clínica duradoura, a gente vai precisar de vários exames e repetidas vezes, assim, até poder detectar aquela doença. Não é à toa, por exemplo, a gente vai usar sempre, nem sempre, mas constantemente as doenças crônicas. Por quê? Porque elas são mais fáceis de ser analisadas do que as agudas. Então, tirando por base nisso, é importante a gente destacar a diferença entre doenças crônicas e agudas. Agudas, que têm um curso acelerado e podem levar à convalescência ou à morte em até 3 meses, são principalmente causadas por infecções bacterianas e virais, por exemplo, resfriado, gripe, juntamente com infecções gastrointestinais, enfim. Já as crônicas, gente, ela tem um curso, assim, mais duradouro, sabe? E compromete a qualidade de vida diretamente, podendo ser também sintomáticas ou sintomáticas, ou seja, silenciosas. E, assim, as principais a gente tem, de exemplo, são as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, como diabetes, doenças respiratórias, como DPOC, juntamente com rinite, enfim, são essas basicamente. Por isso a gente usa mais as doenças crônicas, que têm esse tempo de vida mais duradouro, no screening do que as agudas. A figura a seguir sintetiza bem a dinâmica e o fluxo dos rastreamentos. Nela, os indivíduos que apresentaram um resultado negativo estão representados pelos bonecos verdes. As situações limítrofes, ou seja, que requerem um monitoramento mais de perto e geralmente a repetição frequente dos testes, estão simbolizados pelo boneco roxo. Já as pessoas que tiveram um rastreamento negativo e adoeceram, que é a situação dos falsos negativos, e dos que adoeceram no período entre as testagens, estão representados pelo boneco vermelho. Os indivíduos que tiveram um rastreamento positivo estão simbolizados pelos bonecos laranja. Esses serão submetidos a testes adicionais, que podem gerar 3 situações: a confirmação diagnóstica, que demandará tratamento, a negação do diagnóstico e as condições limítrofes, que demandarão seguimento e suporte, geralmente com repetição de testes adicionais. O rastreamento pode ser classificado em 2 tipos polares: os programas organizados de rastreamento e os programas de rastreamento oportunístico. Os programas de rastreamento organizados são aqueles nos quais se detém maior controle das ações e informações no tocante ao rastreamento, são sistematizados e voltados para a detecção precoce de uma determinada doença, condição ou risco. Eles são oferecidos à população sintomática em geral e realizados por instituições de saúde com abrangência populacional. Já o rastreamento oportunístico ocorre quando a pessoa procura o atendimento por algum outro motivo e o profissional de saúde aproveita o momento para rastrear alguma doença ou fator de risco. Dessa forma, ele se torna menos efetivo na redução da morbidade e da mortalidade quando comparado ao primeiro. Para se avaliar a viabilidade da implementação de um programa de rastreamento organizado,
Alguns critérios, além da redução da mortalidade e das complicações, devem ser levados em consideração. O programa de rastreamento deve responder a uma necessidade conhecida. É necessário que os objetivos sejam definidos antes do início do programa. A população-alvo tem que ser previamente definida. Deve existir evidência científica da eficácia do rastreamento, sendo que esse precisa integrar os testes, os serviços clínicos e ações de educação em saúde. O programa deve prezar pela qualidade e possuir mecanismos para minimizar os possíveis riscos. É importante que ele promova a informação do paciente, a confidencialidade de seus dados e o respeito à sua autonomia, além de garantir a equidade no acesso ao rastreamento para toda a população-alvo. Também é essencial que os benefícios do rastreamento superem os malefícios. O lead time, ou tempo ganho, ele é a diferença de tempo entre um diagnóstico pré-clínico, que é aquele que ocorre com o rastreamento, com a utilização de exames de prevenção, e um diagnóstico clínico, que é aquele que ocorreria sem o rastreamento, ocorreria pela manifestação dos sintomas do paciente e a procura do médico. Com essa detecção precoce, nesse diagnóstico precoce, ele se baseia no princípio de que algumas doenças elas têm maiores chances de cura ou de proporcionar melhor qualidade de vida e melhor qualidade de sobrevida durante o tratamento para esses pacientes, quanto mais cedo eles forem diagnosticados com essa doença. E assim vai retardar, vai impedir o avanço dessa doença e a possível morte desse paciente. Alguns exemplos de doenças que são importantes de serem detectadas precocemente são alguns tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, diabetes e osteoporose. Mas em alguns casos, aqueles em que o tratamento precoce não interfere, não afeta a progressão da doença, o rastreamento ele provoca uma falsa impressão de um aumento do tempo de vida do paciente. Mas o que acontece na verdade é que esse falso aumento do tempo de vida é a diferença de tempo entre o diagnóstico pré-clínico e o diagnóstico clínico. Ele é o lead time. Então o que acontece é um aumento no tempo de sobrevida, sem o adiamento do tempo do óbito. E isso é bem representado na imagem do slide, já que a população que está em rastreamento, que é a de cima, ela tem um tempo de sobrevida maior, já que é acrescido do lead time. Mas o momento do óbito ele é o mesmo daquela população que não passou pelo rastreamento. Então, o rastreamento, nesses casos, vai diminuir a qualidade de vida do paciente devido a uma ansiedade gerada por um diagnóstico não esperado e também pelas consequências indesejáveis do tratamento. E um outro conceito importante para ser analisado é o conceito de sobrediagnóstico, que está relacionado à detecção de lesões que nunca seriam identificadas nos indivíduos ao longo da vida deles, que poderiam vir a óbito por outras causas antes de qualquer manifestação clínica dessas doenças. E um bom exemplo para discutir o sobrediagnóstico está citado no slide. Estudos mostram que quase metade dos homens acima de 80 anos possuem células malignas na próstata e não têm sintomas ou manifestações enquanto vivos. Grande parte desses tumores são identificados pelo rastreamento e não interfeririam na qualidade de vida desses pacientes. E muitos desses pacientes diagnosticados precocemente são submetidos a procedimentos como biópsias, cirurgias e radioterapias, e o resultado desse processo é uma redução da qualidade de vida, além de gastos indevidos. Então, o rastreamento é uma coisa boa ou um vilão da medicina contemporânea? Então, nesse caso, deveremos saber dosar essa ferramenta, mesmo que muitos argumentem que, ainda que uma doença rastreada não apresente tratamento, uma pessoa tem o direito legal de saber que se encontra doente para que ela possa planejar a melhor conduta com relação àquela mazela, alegando que a percepção da vida muda com o diagnóstico. Mas cabe ao profissional da área da saúde considerar que aquela informação pode ser interpretada não dessa maneira pelo paciente e que pode causar-lhe sofrimento psíquico, físico e até uma somatização decorrente dessa dualidade saúde-doença. Um caso bastante curioso que intrigou um profissional da saúde que tive contato foi que ele me relatou que, fazendo o risco cirúrgico de uma moça que tinha aos mais ou menos 27 anos, ele, por curiosidade, perguntou qual procedimento ela iria se submeter. Ela contou, meio triste, que faria uma esterectomia subtotal, procedimento esse que se retira parte do útero
mais precisamente o corpo do útero, assim, para a prevenção de um câncer no colo do útero, uma vez que o médico havia falado que ela poderia ter a predisposição para aquele tipo de câncer com o avanço da idade. Como sua mãe e tia já haviam contraído tal problema, esse rastreamento causou enorme fardo psicológico que acabou levando a optar por essa retirada. Isso fez com que ela terminasse um relacionamento de 4 anos de casada, pois seu marido tinha o sonho de ter uma filha biológica e eles não puderam dar continuidade a esse procedimento, né? Por fim, esse profissional da saúde que havia me relatado o caso aconselhou a mulher a buscar novas referências profissionais, pois seria um procedimento bastante invasivo e não se tinha comprovação que ela poderia realmente ter o câncer. Como ela ficou bastante relutante, ele concedeu o risco, mas pediu que ela procurasse novas perspectivas com especialistas, geneticistas e oncologistas. Isso mostra o quanto uma informação pode parecer corriqueira ou até banal na área da saúde, tem um impacto bastante expressivo na vida de uma pessoa. Então, para os futuros médicos e profissionais da área de saúde, nós temos que ter bastante atenção com relação a essas informações que são passadas aos pacientes. Então, em linhas gerais, o rastreamento muda o desfecho de alguma doença? Um exame só se justifica se ele muda a história natural daquela doença. E nem todas as doenças diagnosticadas precocemente têm tratamento, ou nem todo tratamento é efetivo para aquela doença. Isso deve ficar bastante claro para todos nós. Muitos tratamentos podem ser piores que a própria doença, podem ser muito caros ou penosos para o paciente e para a própria família, tanto física como emocionalmente. Vale a pena lembrar que mesmo testes dão falso positivo para mais e para menos, ou falso negativo, e muitas vezes podemos estar tratando de uma falsa doença. Então, o rastreamento pode identificar doenças que não causariam sintomas e nem causariam a morte do paciente. O paciente ele morreria por outra condição, sem saber que tinha doença. Então, sobre o diagnóstico, resumidamente, como consequente tratamento desnecessário e seus danos, é provavelmente o fardo mais importante associado à detecção precoce do câncer, por exemplo, que é um dos tipos de sobrediagnósticos mais recorrentes, por exemplo, com câncer de próstata, onde pode ser falado que mais homens morrem com câncer de próstata do que pelo câncer de próstata. Isso foi visto em um estudo de autópsia em homens entre 60 e 79 anos, e a incidência de câncer de próstata variou de 14% a 77%. O câncer de próstata foi encontrado até em autópsia de jovens que morreram por outras causas, como acidentes veiculares, em uma frequência de 8 a 11%. Bom, então resumindo, o rastreamento ele é uma conduta que deve ser utilizada pelas secretarias municipais de saúde, Ministério da Saúde, para o rastreamento de doenças e possíveis mazelas crônicas que vão afetar a qualidade de vida de um indivíduo. Porém, ele não deve ser utilizado de maneira desregrada e desregulada, uma vez que ele, se assim usado, ele pode ocasionar mais danos do que benefícios aos indivíduos de uma população. A utilidade do uso do screening pode ser medida pela gravidade da doença que o paciente sofre. Doenças menos agressivas são menos prováveis de serem identificadas por um médico durante a clínica, porque os sintomas que causam são menos presentes, fazendo com que possam passar despercebidos ou serem confundidos, sem contar o caso de pessoas assintomáticas. Porém, doenças mais agressivas, quando os sintomas são mais presentes e violentos, são mais facilmente diagnosticadas pelos médicos. Sendo assim, o screening se mostra mais viável em casos menos agressivos e mais fáceis de serem diagnosticados. Pode-se usar como exemplo para a necessidade do screening os casos de linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer no sistema linfático que pode ser classificado como indolente ou agressivo. O indolente tem uma evolução lenta e frequentemente sem sintomas no diagnóstico, enquanto o agressivo tem uma evolução bem mais rápida com sintomas que normalmente levariam ao diagnóstico.
tendo este necessidade de um tratamento imediato e urgente. Saber o tipo de linfoma que o paciente apresenta é fundamental para o tratamento do câncer. Nesse caso, o teste screening se torna extremamente importante para o tratamento precoce e facilitação do diagnóstico. E este foi o nosso trabalho, essas são nossas referências. Muito obrigado.